estamos aqui de novo. Que bênção estar com vocês nesse dia, nesse domingo especial. E eu te convido agora a fazer uma oração para a gente começar. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esse cultinho. Obrigado, Pai, que podemos estar juntos novamente aqui, Senhor, para te adorar, Senhor. Nós queremos conhecer mais de Ti, Senhor, como igreja, como família. Abençoa, Senhor, cada um que está em casa, Senhor, também a gente aqui, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Vamos lá, amém. Vamos lá, Bebel. Se o mês falou, tá falado, vou fazer o que ele manda. Se o mês falou, vou obedecer o que ele manda. Se o mês falou, tá falado, vou fazer o que ele manda. Se o mês falou, vou obedecer o que ele manda. Tudo que Jesus fala é perfeito, eu posso confiar que vai ser bom e vai dar certo. Ele é meu amigo e sempre está por perto. Pensei com ele, disse eu não abro mão. Ele já me chama até de campeão. E nessa brincadeira eu tô ligado. Vou obedecer e ser muito abençoado. Se o mestre falou, tá falado, vou fazer o que ele manda. Se o mestre falou, vou obedecer o que ele manda. Se o mestre falou, tá falado, vou fazer o que ele manda. Se o mestre falou, vou obedecer o que ele manda. O que ele manda. Muito legal, hein, pessoal? Vocês viram? Essa música fala sobre obediência. E é isso que nós vamos escutar na nossa história de hoje. Eu sou a tia Esther, né? A tia Cris já falou, a Bebel, o Benjamin e o tio Eduardo. Hoje vamos ministrar com vocês a respeito de uma história muito especial que está na Bíblia, sobre obediência e fidelidade a Deus. Vamos continuar louvando, então? Vamos lá? Nova criatura sou, teu sangue me lavou. Tenho vestes de louvor, minha vida restaurou. Tira do vale, troço secou.
Senhor e engrandecer o seu nome. E essas duas músicas que nós cantamos têm alguma coisa a ver também com o tema da nossa história hoje: obediência. Nos últimos Culto Kids, nós fomos ministrados pela tia Mônica e outras tias e tios a respeito do amor do nosso Pai, a respeito de que Deus é o nosso paizinho, não é verdade? O Pai nosso, que está sempre pronto a cuidar de nós e suprir as nossas necessidades. E continuando então, falando um pouquinho sobre isso, sobre oração, hoje eu quero contar uma história que é muito especial para mim. É sobre a minha xará, que está lá na Bíblia, é a rainha Esther. Eu amo muito essa história e gostaria de compartilhar ela com vocês também. E existia então um rei muito poderoso. Um rei que era rei por diversas províncias, mais de 120 províncias. Era o rei Assuero. E um dia o rei Assuero promoveu um enorme banquete com muita comida, muita bebida, e ele convidou os mais poderosos para fazer parte desse banquete. E sabe, gente, o rei Assuero, ele gostava muito de mostrar o que ele tinha, como ele era poderoso, e foi isso que ele fez nesse banquete. Mostrava para as pessoas: olha o meu reino, olha as minhas terras, tudo que eu tenho, como eu sou poderoso. E aí ele chamou os seus servos: vem aqui, chama lá a Vasti, que era a esposa do rei Assuero, e diz para ela vir aqui que eu quero mostrar também a minha esposa para os poderosos. E sabe, gente, a rainha Vasti, ela era uma rainha muito bela, muito formosa, e por isso também o rei Assuero queria mostrar ela para os outros governantes. Então os servos do rei Assuero foram até a rainha Vasti, que também estava promovendo um banquete, e eles falaram então: senhora rainha Vasti, o seu rei está chamando você lá no banquete dos homens. Ele quer apresentar a senhora para os poderosos. E a Vasti disse assim: pois bem, pode avisar para o rei Assuero que eu não irei para o banquete que ele está promovendo. Eu me nego a aceitar o seu convite. Os servos do rei Assuero ficaram até assustados com a reação da rainha Vasti e foram contar para o rei Assuero: senhor rei, a dona rainha Vasti não aceitou o seu convite. E sabe, pessoal, que naquela época não aceitar um pedido do rei era uma coisa gravíssima. E aí o rei ficou muito assustado. Como assim a minha rainha, a minha esposa não aceitou o meu convite? O que farei agora? E aí os servos falaram: olha, meu bom rei, não é bom que as outras princesas e outras rainhas vejam a atitude que a rainha Vasti teve. Então você precisa tirar ela do trono. E foi o que ele fez. Tirou a rainha do trono. A rainha Vasti não era mais rainha daquele reino. Então, os servos do rei perceberam que ele estava sentindo falta de ter uma rainha por perto, uma companheira. E falaram então: rei, proclame então que todas as jovens moças, virgens, venham ao reino para que o Senhor escolha uma nova rainha. Então, lá na cidade de Suzã, havia um homem muito temente a Deus que se chamava Mordecai.
E Mordecai veio exilado de Jerusalém, ele era um judeu temente a Deus e ele criou sua prima chamada Hadassa. E ele criou como fosse uma filha, porque a Hadassa tinha perdido seus papais. Então o Mordecai ensinou a Hadassa a ser fiel a Deus, a obedecer ele, ensinou ela nos caminhos do Senhor. E um dia eles escutaram que o rei estava à procura de uma jovem que se tornasse sua rainha. E o Mordecai imediatamente disse: Hadassa, Hadassa, você é jovem, você é bela. E realmente, pessoal, a Hadassa era uma moça muito bela. Sua beleza todos reconheciam. Então Mordecai entendeu que era da vontade de Deus que Hadassa fosse até o palácio, então, com as outras jovens para conhecer o rei. Então, eu vou chamar aqui a nossa Hadassa. E lá no palácio, gente, as moças ficaram 12 meses, olha só, um ano se preparando para encontrar o rei. E elas eram cuidadas pelas servas do palácio. Olha que essa é a Hadassa. E deixa eu contar para vocês uma coisa. Lá no palácio, a Hadassa começou a ser chamada de Esther, e que significa estrela, porque ela era uma moça muito iluminada, muito bela. E lá no palácio, então, as servas, quando estava na hora das jovens conhecerem o rei, as servas começaram a passar óleos e cremes nas jovens, na Esther, e passaram perfumes para que ela ficasse muito perfumada na hora de conhecer o rei Assuero, e botaram nelas joias. Mas sabe, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. As outras jovens precisavam de muitas joias e muitos brilhos, mas a Esther, ela não precisava de tanta coisa porque ela era linda naturalmente. Ela se enfeitou assim um pouquinho. Então, chegou a hora de Esther, pode ficar aqui um pouquinho, Esther, de Esther conhecer o rei Assuero. E na hora que o rei Assuero viu a Esther, ela é muito bela, eu quero essa para ser a minha rainha. Então, naquele dia, depois de 12 meses de preparação, a rainha Esther foi constituída. Palmas para a rainha Esther. Muito obrigada, rainha Esther. Então, a rainha Esther, aquela que era a Hadassa, né, se tornou a rainha esposa do rei Assuero. Olha só, o rei Assuero constituiu então a rainha Esther. E o Mordecai, vocês lembram do Mordecai, que era um primo muito querido da rainha Esther? Ele era um juiz entre o povo. E ele passeava sempre ao redor do palácio, sempre também olhando para ver se ele conseguia espiar a prima dele, porque ele tinha muita saudade. Afinal de contas, agora a Esther era uma rainha. Pensa só, pessoal, uma moça judia que morava lá numa casinha, lá no meio do povo, com o seu primo. Ela foi fiel e ela obedeceu. Então Deus constituiu
palácio e um dia ele escutou 2 homens tramando contra a vida do rei. E aí ele escutou os homens falando: vamos matar o rei Assuero, vamos matar o rei Assuero. E aí ele prontamente escreveu uma carta para a rainha Esther e pediu para o servo: leve para a rainha Esther, porque estão tramando contra a vida do rei. E imediatamente a rainha Esther avisou o rei Assuero e mandou matar aqueles 2 homens que estavam atentando contra a vida do rei. Então Mordecai foi usado por Deus para proteger a vida do rei Assuero. Passando um tempo, passando 4 anos que a rainha Esther estava lá no palácio, o rei Assuero constituiu um homem chamado Amã para ser o 2º homem mais poderoso no reino. Então Amã era como se fosse um governador. E Amã, ele não era um homem muito bom, não. Sabe o que ele fazia, crianças? Ele pedia para os seus servos levarem ele para passear e todas as pessoas tinham que se curvar diante de Amã. Mas Mordecai, que era fiel e obediente a Deus, não se curvou. Ele permaneceu fiel a Deus. E Amã, percebendo que Mordecai não estava se curvando diante dele, pediu para os seus servos: quem é aquele homem que não está se curvando diante de mim? E aí os seus servos falaram: ele é um judeu que teme a Deus e o seu nome é Mordecai. Sabe, crianças, a rainha Esther também era judia. E Mordecai, antes de enviar Esther para o palácio, ele disse assim: Hadassa, uma coisa eu te peço, não digas lá no palácio que você é judia. Eles não podem saber que você é judia. Então, gente, Hadassa, a rainha Esther, foi constituída, mas o rei Assuero e o povo, as pessoas do palácio, não sabiam que ela era prima do Mordecai e era judia. Então, Amã, pensando assim: poxa, esse Amã aí, esse Mordecai aí não se curva diante de mim, vou ter que fazer alguma coisa. Então, um dia, ele chegou e falou para o rei Assuero: rei Assuero, tem um povo aí misturado com os demais, que é o povo judeu. Eles temem a Deus. E eu acho que eles não estão servindo ao Senhor, estão servindo um outro Deus. Eles são fiéis a um outro Deus. E aí o Amã, ele falou para o rei: vamos fazer algo contra esse povo. Que era o povo da rainha Esther, pessoal. Então, naquele dia, o Amã mandou os seus servos avisar a todas as províncias que o povo judeu, em um ano, iria ser aniquilado. Todo o povo judeu. E esse povo era o povo da rainha Esther. E sabe, pessoal, a rainha Esther estava lá no palácio, não é verdade? Ela estava lá sendo rainha. Mordecai, no início de tudo, ele sabia que Deus tinha um propósito para Esther ser rainha. E no próximo Culto Kids, a gente vai ver o que aconteceu com o povo judeu e o que a rainha Esther também fez para que o povo pudesse ser salvo. Então, pessoal, a rainha Esther foi obediente e foi fiel. Deus elevou ela como rainha. Então, assim vocês também. Deus tem um propósito para todos nós e Ele quer nos fazer resplandecer a glória dele. Vou chamar o pessoal aqui para ir se preparando, que nós vamos ensinar um versículo muito especial. E antes disso, eu gostaria de orar e falar para você aí, pessoal de casa: o Senhor quer fazer vocês fortes, assim como Ele fez Esther lá no palácio do rei.
e fez ela rainha. Ele quer fazer vocês fortes e fiéis e corajosos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que sempre nos ensina. Obrigado pela vida da rainha Esther, da história dela, porque hoje nós conseguimos escutar um pedacinho da história dela. Nós queremos ser fiéis e nós queremos ser obedientes a ti sempre. Amém. Amém. Vamos pro versículo? Vai lá, tia Cris, é contigo. Vamos lá então, vamos aprender esse versículo? Tem gente que já sabe aí, né? Vamos lá. Isaías 30:21. Isaías 30:21. Se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão a voz dele atrás de vocês dizendo o quê? O caminho certo é este, andei nele. O caminho certo é este, andei nele. Isaías 30:21. Isaías 30:21. Se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão a voz dele atrás. Ó, voz de Deus. Que obedecer. O caminho certo é este, andei nele. 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 Isaías 30:21. Então, pessoal, ó, gravem esse rap. Amém? Deus abençoe vocês. Até mais! Tchau.